Aleluia, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Cremos em tempo de abundância que está vindo sobre nós e eu creio que sobre você também, amém? Então somente confia em Deus, creia em Deus e faça aquilo que Deus está mandando você fazer, seja submisso à vontade de Deus, amém? Chegamos a Gênesis capítulo 2, versículo 23, vai falar sobre a morte do faraó, o rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, por incrível que pareça, aqui já se passaram praticamente 80 anos da vida de Moisés. Em 2 capítulos na Bíblia, narra um período de 80 anos. É muito tempo. Eu ainda não vivi esse tempo todo, né? Vocês podem observar. Muitos aqui que me acompanham também não viveram esse tempo todo. Pois é, mas 80 anos da vida de um homem muito importante vai se passar em apenas 2 capítulos. Seu nascimento, né? Moisés vai passar os primeiros 40 anos no palácio. Então, nesses primeiros 40 anos, ele vai ser admoestado em toda a cultura do Egito. Porém, nos seus primeiros anos é criado pela sua mãe, que também lhe ensina a respeito do seu povo, do povo hebreu, do povo judeu. Ponto. 40 anos no palácio. Depois ele, saindo do palácio, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. E claro, consciente de que aquilo era seu povo, habilidoso, filho da filha de Faraó, era versado na língua, era versado nas armas, era versado na administração, era um homem preparado para ser possivelmente o próximo Faraó também. Então, ele pega o egípcio e mata. Quando ele sai um outro dia, ele vê 2 hebreus discutindo e intercede por eles, dizendo, vocês são irmãos. E diz o texto que ele julgava que eles entenderiam que Deus o havia levantado como libertador. Porém, um dos hebreus olha para ele e diz assim, quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós? Tu vai me matar como matasse o egípcio? E diz que o fato havia sido descoberto. Ele pensava que aquele fato, por ele ter escondido aquele homem na areia, né, estava resolvido. Mas não, a cobrança chegou. Tem coisas que nós fazemos de forma oculta, mas que será revelada. Por isso que é importante nós atentarmos como vivemos a nossa vida. Nossa vida deve ser vivida para Deus, nossa vida deve ser vivida diante da vontade de Deus, nossa carne deve ser subjugada. Então, ao ouvir isso, o faraó deseja matá-lo, porém ele foge. E ele foge para a terra de Midian, né? Ele vai fugir do faraó e é interessante, chegando em Midian, ele vai encontrar as filhas de Reuel, um sacerdote de Midian. E lá ele vai passar 40 anos no deserto do Sinai. 40 anos. É muito tempo. Ali ele vai casar, ali ele vai ter filhos, ali ele vai se tornar um pastor de ovelhas, ali ele vai se tornar uma pessoa conhecida naquela região. Amém? Se pensava que ele era um egípcio. As filhas, olha, um egípcio veio e nos ajudou assim, assim, e Reuel disse, traga esse homem aqui. E quando Moisés foi recebido, consentiu em morar com eles, ele deu Zípora como esposa de Moisés, e ele vai passar 40 anos no deserto. E decorrido muitos dias, né, depois da morte do rei do Egito, parece que a vida de Moisés está tranquila, parece que os planos de Deus para a vida dele não iriam acontecer mais, ele iria morrer ali no deserto mesmo, provavelmente não tinha mais recordação nenhuma do povo do Egito, mas Deus tem um plano para esse povo. Deus tem um plano para Moisés.
Eu não sei como você está vivendo a sua vida, mas eu quero dizer, Deus tem um plano para você e esse plano ele envolve você envolver-se com o povo de Deus. Você se comprometer-se com o povo de Deus. Você ser levantado por Deus para de alguma forma ser um representante de Deus e assim libertar o povo, que muitos estão debaixo de servidão, muitos estão gemendo, muitos estão clamando. E esse clamor sobe a Deus e Deus levanta pessoas como eu, levanta pessoas como você, para que, pela unção do Espírito, pelo chamado e vocação de Deus e pela palavra de Deus, nós possamos ser uma voz, nós possamos ser alguém que Deus vai usar para abençoar outros, para socorrer outros. Assim como Deus abençoou Abraão e disse para ele, ser tu uma bênção, Deus tinha um propósito na vida de Moisés e 80 anos havia se passado. Quantas pessoas hoje não têm muito menos do que essa idade e estão entregando os pontos? Já estão pensando que o plano de Deus para a sua vida não vai acontecer, porque eles aparentam estar já passado da idade. Olha, Moisés aqui está com 80 anos. Irmãos, e Deus vai levantar esse homem com mão forte. Por quê? Porque existia um povo que necessitava dele. Eu quero dizer para você hoje pela manhã, existe um povo que necessita de você. E você não pode ser fraco, você não pode ser covarde, você não pode se corromper. Amém? Você precisa, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, buscar o propósito da sua vocação. Diz o texto aqui, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão e por causa dela clamaram. O seu clamor subiu a Deus. Tem pessoas que estão em servidão, estão servas, escravas do pecado. Tem pessoas que estão debaixo do jugo da enfermidade, da doença, do pecado, da miséria. E Deus quer levantar pessoas. Essas pessoas estão clamando. E Deus ouviu, ó. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A morte do rei serve como um momento decisivo na vida dos hebreus. Alguns talvez pensassem que as coisas seriam melhores quando Faraó morresse. No entanto, as coisas ficaram piores. A severidade da situação, mais uma vez, levou os hebreus a voltar as suas mentes para Deus. Tem pessoas, irmãos, que fizeram uma aliança com Deus, mas que não renovaram a sua mente e estão vivendo ainda, vamos dizer assim, segundo os padrões do mundo. E isso traz grande sofrimento, isso traz muito pesar e essas pessoas estão sofrendo. E o sofrimento, muitas vezes, faz com que elas se voltem para Deus. Diz aqui, ó, a severidade da situação, mais uma vez, levou os hebreus a voltar suas mentes para Deus. E é interessante, tem pessoas que somente quando estão debaixo de muita pressão é que se voltam para Deus. Porque quando tudo vai bem, elas esquecem de Deus. Elas acham que pode viver sem Deus. Será que você é uma dessas pessoas que esqueceu de Deus, que acha que pode viver sem Deus, que acha que você pode levar a sua vida de qualquer forma, sem congregar fielmente, sem ter leitura dedicada às Escrituras, sem participar dos cultos de oração e consagração da sua igreja? Você acha que você pode viver simplesmente comendo, trabalhando, dormindo, se levantando, se exercitando, negociando? Existe um feitor chamado Satanás, que usa o pecado, que usa a falta de renovação da mente, que usa muitas vezes as enfermidades, a miséria, o desemprego, para açoitar a vida de muitos. Mas isso faz com que as mentes deles se voltem para Deus. E quando eles se voltam para Deus, eles clamam a Deus, e Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele levanta alguém. Deus vai levantar Moisés, será o vídeo comentado de amanhã. Hoje Deus quer levantar a mim, hoje Deus quer levantar você, para nós sermos um representante dEle
aqui na terra. Jesus disse, olha, para os seus discípulos em Lucas 24, 49, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus quer que você seja testemunha. Deus deseja que eu seja testemunha e nós precisamos nos levantar no poder de Deus. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. A partir das 19h30 nós temos nossa casa de oração. E logo na sequência nós temos nossa escola bíblica. Venha com sua família, será uma grande bênção. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe.